Olá, o meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Bem-vindo às nossas aulas de conservação. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre alguns termos que, para quem trabalha na área de patrimônio, podem gerar um pouquinho de confusão. E a gente pretende tentar esclarecer essas dúvidas que ficam. Então, vamos lá! Vamos começar com uma que vai fazer parte do nosso curso. As minhas aulas e da professora Jaque, respectivamente, são a de conservação e a de restauro. Muitas vezes vocês vão ouvir essas duas palavras associadas. A gente vai falar conservadores restauradores, quando for nos referir aos profissionais que trabalham na área, e conservação-restauração, quando a gente for falar da área propriamente dita. Essas duas palavras elas costumam estar associadas porque são ações complementares. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. A expressão conservação-restauração é extremamente utilizada na França. Aqui no Brasil, a gente costuma utilizar também outros sinônimos com essa mesma ideia. A gente fala de salvaguarda, de preservação e de conservação. O termo conservação também é muito utilizado para designar todas as ações que envolvem o prolongamento da vida de um monumento, de um objeto, de um patrimônio, principalmente nos países anglofônicos, ou seja, aqueles países que falam a língua inglesa, e nos países que falam a língua espanhola. Aqui, a gente costuma utilizar todos esses termos mais ou menos como sinônimos, tendo umas diferenças, mas pouco significativas. Mas quais são as ações desenvolvidas pela área? Nós temos algumas, e todas elas são complementares. A primeira que a gente vai falar sobre é a conservação preventiva. Quando a gente pensa em museus, em coleções, em patrimônio de uma forma geral, a primeira coisa que a gente tem que pensar no campo da conservação-restauração é na conservação preventiva. A conservação preventiva ela vai desenvolver todas as ações que são feitas para prevenir danos futuros às peças. Ou seja, a gente vai pensar em formas de cuidar dessa peça sem interferir nela e fazer com que a vida dela dure o máximo possível. A gente vai falar de controle de ambiente, ou seja, controle de temperatura, de umidade, de iluminação, porque tudo isso causa muito mal às peças. A gente vai falar de controle de pragas, a gente está falando então de cupins, ratos ou qualquer tipo de seres vivos que vai acabar ocasionando danos às peças. E a gente está falando também do cuidado de manuseio, evitar que as peças se quebrem quando as pessoas forem tocar nelas por alguma razão para fazer manutenção ou limpeza, ou para quando essas peças forem para exposição, haver um cuidado para minimizar os danos que elas podem sofrer, inclusive pensando em reproduções e em réplicas para proteger o original. A gente também está falando sobre o transporte da peça. Tudo isso entra na questão da conservação preventiva. A gente tem também a conservação curativa, ou muitas vezes chamada só de conservação também. Ela vai agir sobre a peça para minimizar os danos já existentes. A gente está falando então de higienizar as peças, ou seja, da limpeza das peças, de cuidado com os fungos, eventualmente um cuidado com cupins em peças de madeira ou brocas em peças de madeira e papel. A gente está falando também da estabilização dos materiais, ou seja, minimizar os problemas causados por corrosão, por oxidação, né? A ferrugem, por exemplo, causa muitos problemas. E a conservação curativa vai cuidar e vai lidar com esses problemas, mas sempre pensando em minimizar os danos. E a gente vai ter o restauro, que vai ser a ação sobre a peça propriamente dita. O restauro ele é feito quando há uma perda da peça, de partes da peça, por exemplo. Quando a gente tem um objeto que está incompleto. E a gente precisa fazer com que ele fique um pouco mais completo para a gente ter uma noção do contexto dele, para que a gente possa apreciá-lo, para que a gente possa fazer uma leitura dele, para que a gente possa interpretá-lo. Muitas vezes, quando a gente tem uma peça com informações faltando, por exemplo, um quadro com uma parte da obra faltante, e a gente não tem uma noção do conjunto, é sempre necessário pensar num restauro. O restauro ele vai tentar trazer significado para essas partes faltantes. Ele vai tentar fazer uma intervenção que possibilite que a gente consiga entender a peça e que a gente consiga, dentro do possível, ter uma noção de como ela era
antes de sofrer essas perdas causadas pelo tempo, pelo manuseio ou por qualquer situação. Claro que eu estou dando exemplos muito simples, mas o restauro ele tem diversas formas. A gente tem o restauro em museus, que ele vai ser um pouquinho mais rígido do que o restauro realizado por ateliês, e eu já vou explicar essa diferença. O restauro em museus, ele vai ter que respeitar algumas regras que foram escritas ao longo do tempo em documentos utilizados mundialmente. A professora Jaque vai falar um pouquinho sobre um desses documentos, que é a Carta de Veneza, que ela trouxe um parâmetro muito importante para a conservação e restauração. Mas falando superficialmente, as peças de museu, quando elas forem reconstituídas, quando elas sofrerem uma intervenção de restauro, elas vão ter que sofrer da seguinte forma: vai ter que ser feita uma intervenção mínima, vai ter que se mexer o mínimo possível na peça para manter o máximo da originalidade dela. Quando a intervenção é muito grande, ela acabava gerando discussões se o objeto ele era original ou se ele acabava sendo uma cópia dele mesmo. De novo, no exemplo de um quadro, supondo que metade do quadro estivesse faltando e era feita uma reconstituição dessa metade do quadro, como que a gente ia saber o que dele era original e o que não era, se a pessoa tentou fazer essa reconstituição muito próxima daquilo que era antes de ter perdido essa parte? Então, houve uma intensa discussão sobre isso e determinou-se que as intervenções elas devem ser mínimas, para tentar se manter a originalidade ao máximo possível. Esse é o princípio da intervenção mínima. Uma outra questão levada em conta ainda nesse sentido é que essas intervenções elas devem ser visíveis. A gente não pode fazer com que a peça volte exatamente ao estado original, nem que ela fique muito parecida com o original. Tem que haver uma diferenciação entre o que foi restaurado e o que é original. Ela tem que, claro, conversar para não ficar um negócio muito chocante, mas ela tem que ser visível, você tem que saber o que foi mexido na peça. Fala-se também do princípio da reversibilidade, que seria a utilização de materiais que vão interferir o mínimo possível na estrutura do objeto e que no futuro eles possam ser desfeitos. Então as intervenções que você faz, elas devem ser possíveis de desfazer no futuro, caso surjam novas tecnologias ou novas formas de se fazer o restauro. Esse é um princípio considerado um pouco utópico, porque praticamente tudo que a gente fizer numa peça, mesmo que seja uma simples higienização, ela pode acabar causando alguma alteração na peça, mesmo que mínimo a longo prazo. Por exemplo, se você utilizar algum produto para eliminar cupins, esse produto pode, a longo prazo, causar alguma alteração na peça. Hoje em dia, se fala do princípio de retratabilidade, que seria mais ou menos pensar no equilíbrio entre o reversível e o irreversível. Então é mais ou menos o que eu falei. Você pode utilizar o material para retirar os cupins, tendo a consciência que no futuro ele pode causar danos para a peça ou modificações ou alterações na peça, que são irreversíveis. Mas tendo consciência disso e pesar se aquilo é importante para a conservação da peça, fundamental para a conservação da peça, ou se aquilo pode ser deixado de lado, pensando nos danos futuros. Isso seria para um restauro de patrimônios, para um restauro de objetos em museus e instituições culturais. Quando a gente pensa no restauro comercial, ele vai ser um pouco diferente. Um restaurador que trabalha em um ateliê e ele recebe clientes que estão pensando em objetos de uso cotidiano deles, muitas vezes eles não vão desejar que o objeto tenha as intervenções visíveis. Eles vão querer que o objeto fique como novo. Esse tipo de restauro ele não é indicado para museus, mas muitas vezes é o que acontece fora dessas instituições. E é uma forma de restauro sim, mesmo sendo um pouco diferente. Agora que vocês já têm uma base do que é o restauro, do que é a conservação preventiva, do que é a conservação curativa, vocês vão lembrar que no início do vídeo eu falei que as ações elas eram complementares. E por que eu digo isso? Sempre que você vai realizar um restauro, você precisa realizar uma higienização da peça. E a higienização da peça, como a gente viu, faz parte da conservação curativa. A gente também pensa que a conservação preventiva ela é fundamental para cuidar da peça antes dela precisar de um restauro, e assim, se ela tiver uma manutenção, se ela tiver em um ambiente adequado, ela provavelmente nunca vai precisar de uma intervenção de restauro.
Ou seja, se as ações de conservação preventiva elas forem bem feitas, a gente provavelmente vai precisar muito menos de uma conservação curativa, apesar dela ser necessária, e provavelmente a gente nunca vai precisar de um restauro. E por que eu digo que nunca precisar do restauro é algo bom? Porque quando a gente pensa no restauro, a gente pensa num estágio de degradação avançado. E por que a gente fala que é mais importante pensar na conservação preventiva do que no restauro? Porque a conservação preventiva ela é muito mais barata do que o restauro. Se a gente tem uma boa conservação preventiva, a gente não precisa pensar em mais nada, porque provavelmente a peça ela vai durar por muitos e muitos e muitos anos e vai servir aí como um patrimônio para várias gerações. O restauro, por outro lado, ele vai mexer com todas as questões de originalidade da peça, ele vai fazer com que a peça fique menos estável, justamente por utilizar materiais para fazer essas inserções de partes, né, essas recolocações, essas intervenções, que mesmo causando poucos malefícios à peça, eles vão sim deixá-la mais frágil com o passar do tempo. Então, a gente tem aquela premissa que é: conserve para não precisar restaurar. Agora, a gente vai fazer uma atividade. Nessa atividade, eu vou propor para vocês selecionarem 2 objetos na casa de vocês. Um objeto que vocês imaginem que possa precisar somente da conservação preventiva ou da conservação curativa, ou seja, objetos que, controlando a umidade, evitando que eles sejam atingidos por fungos, ou pensando que uma limpeza seria o suficiente para cuidar deles, e um outro objeto que esteja aí quebrado, que esteja faltando alguma parte, que esteja com partes dissociadas, que vocês imaginem que precisam de um restauro. A gente vai fazer essa seleção aqui também para vocês terem uma ideia. E eu vou deixar para vocês uma ficha que vocês devem preencher pensando nessa atividade. Então vamos lá! O objeto que eu separei foi esse daqui. E a partir dele a gente vai preencher as informações da nossa ficha. A primeira informação que nós temos é o nome do objeto. Então nós vamos chamá-la de escultura de resina. A gente vai tirar uma fotografia e colocar na nossa ficha. Então a gente vai fazer uma breve descrição. A descrição que eu vou dar para ele é: escultura de resina preta de mulher ajoelhada segurando criança no colo. A partir dessas informações a gente já consegue saber mais ou menos do que se trata a peça. Então a gente vai colocar o material dela. Como eu comentei, ela é de resina. Vocês vão ter outros objetos aí de outros materiais. E aí a gente vai preencher aqui o estado de conservação dela. Eu vou falar que o estado de conservação dela é ruim, porque nós temos uma parte aqui solta, né? Uma parte deslocada da peça. Além disso, ela possui alguns outros problemas, né? Outras partes que foram coladas com o passar do tempo também. E aí a gente vai preencher a ação necessária. No caso, ela vai precisar de mais de uma. Quando a gente pensa em conservação preventiva, todos os objetos precisam dela, porque são os cuidados básicos com o espaço onde ela está, como ela vai ser acondicionada. Ela também vai precisar da conservação curativa. Se vocês repararem, ela tá com várias sujidades, né? Algumas partes dela aqui então estão cheias de poeira, tem resquícios de cola em algumas áreas. E tudo isso, essa higienização, essa limpeza, ela faz parte da conservação curativa. E é claro, ela também precisa do restauro, porque ela tem aqui uma parte dela que está dissociada, né? Está solta, ela não está onde deveria estar. No processo de restauro, ela seria recolocada no lugar e voltaria a um estado aí mais reconhecível. A gente também vai colocar o responsável pelo preenchimento, que no caso sou eu mesma, então aqui, Mariana Boljade, e a data que foi preenchida. A data que foi preenchida foi no dia 12 de agosto de 2020. Então nós temos aqui essas informações básicas do nosso objeto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e da atividade. Eu aguardo que vocês me enviem as de vocês pelo Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, só falar comigo. Então até a próxima. Tchau, tchau!